Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, olha, está acabando, está vendo? Finalmente, está terminando. Eu creio que depois desta mensagem só tem mais uma, a 28ª. Então acho que vai terminar domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam o quê? Toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a armadura de Deus é para nos proteger contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, sabia disso que nós temos uma luta? Estamos numa guerra. E esta luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam, mais uma vez, toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Coloquei uma mensagem central aí, para ficar claro o que nós vamos falar hoje. A mensagem central é a seguinte: a vida cristã é uma batalha espiritual, real e constante. Então, essas informações são muito importantes. A vida cristã é uma batalha, é espiritual, é real e é constante. E só podemos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo se estivermos revestidos diariamente de toda a armadura de Deus. Então, irmãos, a vida cristã é um campo de batalha invisível. Paulo escreve aqui da prisão em Roma, e provavelmente inspirado ali pelos próprios soldados que o guardavam, ele usa aqui a ilustração da armadura de Deus. Muitas pessoas acham que os seus maiores problemas são apenas naturais. Outra pessoa, uma crise, uma doença. Mas Paulo deixa claro que a luta, ela é espiritual. Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. E por isso nós precisamos de uma armadura, não de uma armadura física, de ferro ou de outro material. Nós precisamos de uma armadura e de uma arma, mas não uma arma física. Nós precisamos de uma armadura espiritual, a armadura que vem de Deus. Portanto, o que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro aqui nesse texto é de que maneira podemos estar preparados para os momentos mais intensos desta batalha. A batalha não acaba, mas ela tem momentos mais intensos, combates mais intensos. O que Paulo chama aqui de o dia mau. Como podemos estar preparados para esses momentos mais intensos da batalha espiritual? O texto de Efésios mostra 4 detalhes importantes para nós observarmos. O primeiro deles é que precisamos compreender a natureza da nossa luta. Versículo 12, ele diz o seguinte:
Pois a nossa luta não é contra pessoas. A natureza da luta não é física. Ela não é contra pessoas de carne e osso. Ela é contra os poderes, vai contando aí, contra os poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espiritual do mal. E ela acontece aonde? Nas regiões celestiais. Ela não é na esfera humana, física, ela não acontece à luz dos nossos olhos, ela é espiritual, ela acontece nas regiões celestiais. Então, irmãos, nós não podemos vencer o inimigo que nós não sabemos identificar. Por que a Covid foi um problema? Porque ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Era um vírus novo. Era algo inédito. Todo mundo estava com medo de um inimigo invisível, de proporções mundial, e que ninguém sabia exatamente o que era. Então, se Paulo dá o primeiro conselho aqui, é que se nós quisermos enfrentar e ficarmos firmes diante do inimigo, nós precisamos identificar quem é. Primeiro ele diz, não é contra pessoas. Irmãos, o diabo engana-nos para pensarmos que o inimigo às vezes é o próximo. Um cônjuge, um patrão, um vizinho, até mesmo um irmão da igreja. Sendo que, na verdade, quando nós brigamos entre nós, é porque nós já caímos na cilada do diabo. É verdade ou não? Se há uma discórdia entre nós, é porque nós já caímos na armadilha. É porque nós já não entendemos como funciona a luta e já caímos no problema. Ele diz, é espiritual. É espiritual. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo quer destacar aqui é que Satanás tem seus esquemas. Ciladas, disfarces, máscaras e engano. Você sabe o que significa a palavra diabo? Enganador. A ideia é de alguém que usa máscara, que se apresenta de uma forma que ele não é na realidade. Se você quer vencer as astutas ciladas do diabo, você precisa entender que ele é, antes de mais nada, um enganador. Ele é um ludibriador. Ele é como aqueles mágicos ilusionistas. Ele faz a pessoa, a vítima dele, acreditar que algo é verdade, sendo que não é verdade. Ele é astuto como uma serpente. Ele é assustador como um leão. Armas humanas não funcionam contra ele. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 14. Coloca para mim. 2 Coríntios 10, 14. Coisas físicas, isso é muito importante eu dizer aqui para você. É muito importante eu te dizer isso. Coisas físicas não funcionam na luta que é espiritual. Então, muitas pessoas acham que amuletos vão funcionar para espantar o diabo. Não funcionam. Então, olha o que diz aí, ó. 2 Coríntios 10, 4. Desculpa, eu acho que eu falei errado. 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Está claro? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Subentenda, fortalezas espirituais. Irmãos, eu já fui em casas que tem uma Bíblia aberta em cima da mesa. Bíblia aberta não funciona. Serve para nada. Em termos espirituais. Talvez sirva para alguém achar que você crê em alguma coisa. Mas Bíblia aberta não funciona. O que funciona é quando o que está escrito nela entra na tua mente e no teu coração, você crê naquilo, você
passa a viver com base naquela orientação que ele deu. É isso que funciona. Uma vez eu vi uma pessoa que trabalha no trânsito, tinha uma Bíblia em cima do painel do carro, já toda esturricada pelo sol. Falei, por que essa Bíblia fica aqui no sol? Guarda? Isso é para proteção. Falei, só se colocar um airbag debaixo, mas a Bíblia vai funcionar. Então, amuletos não funcionam. Crucifixo no pescoço não funciona. O diabo não tem medo de crucifixo. Tem medo de cruz. Se você usa uma cruz como um símbolo do Cristo que morreu e ressuscitou por você, eu não vejo problema. Vejo problema. Pode continuar usando. Mas se você usa uma cruz para te proteger do mal, isso é idolatria, isso não funciona. Água benta não funciona, óleo ungido não funciona. Frases prontas não funcionam. Tem gente que acha que se usar algumas frases assim, se você falar assim, diabo, sai correndo, ele... Ah, não. Mas se você falar, está amarrada, aí ele fica, opa, essa frase me espanta. Isso não funciona, irmãos. Não podemos ser inocentes e achar que coisas físicas, coisas humanas, objetos humanos funcionam no reino espiritual. Não funcionam. Não servem para nada. O que funciona é a fé viva em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Uma fé viva e naquilo que Ele fez por nós. Isso é o que nos protege. É o nosso conhecimento que nós temos do Evangelho, a aplicação desse conhecimento na nossa fé e aquilo que nós vivemos com base naquilo que nós cremos. Isso nos protege. Só a fé viva em Jesus nos protege. Segundo lugar, conhecer a força do inimigo. O inimigo é poderoso, irmãos. Não é brincadeira. Subestimar o inimigo é o primeiro passo para a derrota. Precisamos conhecer a força do inimigo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Na versão mais tradicional diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. O que estava acontecendo ali em 1 Coríntios capítulo 12? Versículo é um alerta contra a autoconfiança espiritual. Os coríntios achavam que eram fortes, que eles eram imunes às tentações, principalmente em relação à idolatria e à prática pagã que dominava aquela cidade. Paulo mostra que até Israel, com todos os privilégios que eles tiveram, e olha que o povo de Israel viu coisas, irmãos. Viu as 10 pragas, viu o mar se abrir, viu a água sair da rocha, viu a presença da nuvem de dia, o fogo à noite. Eles viram muitas coisas, mas o que Paulo diz? Eles não vigiaram e eles se desviaram da fé em Deus logo quando entraram na terra prometida. E Paulo fala assim, olha, cuidado, porque mesmo eles com esses privilégios, claro que eu estou explicando o que ele diz no texto, com esses privilégios, eles acabaram se desviando, eles acabaram caindo, e aí ele diz, cuidado, se você acha que você está em pé, tome cuidado para que não caia. Aí você fala assim, não pastor, eu estou tranquilo, eu não vou ser enganado pelo diabo. Precisa levantar a mão. Mas alguém aqui pensa assim? Eu não. Eu não. Jamais seria enganado pelo diabo. Cuidado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Sabe quem foi enganado pelo diabo? Davi. O homem, segundo o coração de Deus, foi enganado. Sansão foi enganado pelo diabo. Pedro foi enganado pelo diabo. 2 vezes, pelo menos.
caíram nas armadilhas do diabo. Um dos maiores pregadores do século XX, Jim Swaggart, caiu na cilada do diabo. Tem pessoas hoje que caem em golpe até da internet, irmão. Você acha que não vai ser enganado pelo diabo? Cai em golpe besta. E aí fala, não, eu não vou ser enganado pelo diabo. Cuidado. Não diga isso. Não fale isso. Não diga isso. Você deve tomar cuidado. Você deve saber que você está numa batalha real, perigosa, com um inimigo muito, muito estratégico. Para conhecermos o inimigo, Paulo usa 4 termos: poderes, autoridades, dominadores e forças espirituais do mal. Na versão atualizada, na primeira que ele diz aí é principados. Irmãos, por que será que Paulo não disse simplesmente, tome cuidado com o império das trevas, ou a força do mal, ou tome cuidado com o diabo? Por que ele usou 4 termos aqui nesse texto para descrever o inimigo com quem nós lutamos? Eu acho que por causa de algumas questões importantes. Eu acho que Paulo queria mostrar que não é um inimigo tão simples assim de vencer, que é um inimigo poderoso, que é um inimigo que tem uma estratégia, é um inimigo bem organizado. E vamos tentar entender aqui o sentido de cada um desses. Eu acredito, irmãos, que poderes ou principados são líderes de regiões espirituais. Em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Daniel 10, 13, diz ali que Daniel orou e o anjo veio trazendo a resposta da oração, mas o príncipe da Pérsia lhe resistiu por 30 dias. Não estava falando de uma pessoa real, de um príncipe real, mas de uma entidade espiritual. Um poder como um principado. Então, irmãos, eu acredito que Paulo está mostrando aqui que no reino das trevas, assim como também entre os anjos de Deus, existe uma hierarquia. E principados, na minha opinião, são os mais poderosos. Claro, irmãos, que eu não vou aqui esmiuçar essa palavra, porque o meu objetivo é que você entenda o objetivo principal de Paulo. Mas existem principados no reino das trevas. Líderes, como príncipes, que são como chefes de determinadas regiões. Aí ele fala também dos dominadores do mundo de trevas. Quem são esses? São aqueles que influenciam sistemas e culturas. Como, por exemplo, idolatria, violência, imoralidade e terrorismo e outras coisas. Eu estava vendo esses dias no Instagram, tem um personagem no Instagram chamado de Diabão. Não sei se alguém aqui já viu, Diabão. Ele começou a fazer tatuagens, mudanças corporais, corta aqui, arruma ali, põe uma presa lá, um chifre aqui, e o propósito dele é se parecer com o diabo. Quem será que colocou esse tipo de ideia na cabeça desse povo, irmãos? Existe, a Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Em Efésios capítulo 2, nós já pregamos aqui, já estudamos esse texto, mas diz que o mundo caído sem Cristo está influenciado pela mente maligna de Satanás. Quem você acha que estava por trás do Holocausto lá na Segunda Guerra Mundial, feito por Adolf Hitler? Existe sim, irmãos, uma influência maligna nesse mundo, em áreas específicas. Então nós vemos aqui, por exemplo, olha, existem tantas coisas absurdas que acontecem nesse mundo, em determinadas áreas, em determinados segmentos da sociedade. Então, assim, eu acredito que assim como Deus planta ali os justos e o inimigo vem e coloca o joio, eu acho que isso acontece também dentro da cultura.
aonde Deus dá coisas boas, mas o diabo vem e perverte e coloca coisas ruins na mente das pessoas. Então, ele diz aqui que existem os dominadores do mundo de trevas. Terceiro, autoridades. Essa palavra autoridade, na língua grega, é um oficial com uma jurisdição limitada. Como, por exemplo, um policial que recebe do juiz um mandado de prisão. E ele tem dois aspectos aí. Primeiro, que eles têm a autoridade dada pelo juiz, pelo sistema, de ir lá e prender a pessoa. Mas também ele recebe a missão de fazer isso. Ele está debaixo de autoridade. No mundo espiritual, dentro dessa hierarquia, tem esses que são revestidos de uma autoridade para fazer alguma coisa. Eles são enviados com autoridade para fazer isso. E ele diz também forças espirituais do mal. Talvez aqui é o batalhão de demônios a serviço dessa hierarquia poderosa. Claro que, irmãos, existem muitas coisas no mundo espiritual que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Porém, Paulo vai deixar bem claro aqui algo que é importante nós entendermos. E é suficiente para nós, amém, irmãos? Então, o que Paulo quer que a gente entenda aqui? Que o reino das trevas é numeroso, é organizado, é poderoso e é persistente. Eu acredito que o diabo investiga nossas vidas para poder armar armadilhas para nós. E nós não podemos vencer sozinhos, só com as armas do Senhor. Terceiro lugar, pode passar para mim, por favor? Saber como funcionam as ciladas do diabo. Versículo 13 agora, o apóstolo Paulo diz: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o diabo não ataca de forma óbvia. Isso é importante. Ele não ataca de forma óbvia. Ele arma ciladas sutis para nos prender sem nós percebermos. O dia mau, aqui, eu acredito que seja momentos de pressão espiritual intensa, onde a batalha se intensifica, uma tentação mais forte, uma aflição mais forte, uma oposição mais forte, um momento, às vezes, que experimentamos desânimo espiritual. A Bíblia descreve de forma clara as ciladas mais comuns. Por exemplo, distorcer a palavra. Lá em Gênesis, quando o diabo tentou Eva, qual foi a estratégia dele? Distorcer a palavra de Deus. Qual a pergunta que ele faz para Eva? Mais ou menos assim: tem certeza mesmo que foi isso que Deus disse? E ele cita uma frase distorcida, e Eva cai na cilada. Quando ele tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4, mais uma vez ele usa a palavra, o diabo usa a Bíblia. Então, muitas pessoas caem na cilada do diabo porque ouvem e falam: não, mas está citando a Bíblia. Sutil, não é? Muito sutil. Outra cilada: gerar dúvidas sobre o amor de Deus. Até o salmista teve uma ocasião que ele orou e disse: ó Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque o Senhor se esqueceu de mim. Então, outra coisa, fazer os pecados parecerem inofensivos. Provérbios 14 diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Ele faz o pecado parecer algo inofensivo, algo que não é perigoso, algo que não é destrutivo. Ele também nos leva a enfraquecer na vida espiritual. Ele também usa muito a ideia de fazer acusação para nos paralisar pela culpa. Uma vez estávamos numa reunião de oração, e um irmão, chegou a vez dele orar, ele falou assim: pode passar para o outro, por favor. Vou orar não. Aí depois, conversando com ele sempre orava, né? Claro que tem algumas pessoas que não gostam de orar assim junto, às vezes são tímidas e tal, mas o problema dele não era esse. Aí, o que aconteceu, irmão?
que o seu irmão não quer orar? Ah, porque eu fiz um negócio hoje e eu acho que eu não estou em condições de orar. Já está caindo na cilada do diabo. Já cedendo à acusação. A Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 10, que o inimigo nos acusa sem parar. Faz acusações contra os filhos de Deus. E agora, irmãos, muito importante você ouvir isso aqui. Qual é o objetivo final das ciladas do diabo? Pensa aí um pouquinho. Quero que você pense enquanto eu bebo uma água aqui. Qual é o objetivo final da cilada do diabo? Obviamente é nos enfraquecer na fé. É nos enfraquecer na fé. É nos levar, como diz lá em Gálatas, a decair da graça de Deus. É nos levar a perder a nossa fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do diabo. E fazendo isso, vai nos afastar da comunhão com Cristo. O diabo, ele quer destruir a nossa confiança em Deus. E assim, nos afastar do caminho da salvação. Então, talvez ele possa usar várias coisas na nossa vida. Possa usar várias estratégias na nossa vida. Às vezes uma situação difícil de relacionamento, às vezes até mesmo vários tipos de ataque. Mas o final, ele quer nos afastar da graça de Deus, ele quer afastar-nos da fé em Cristo Jesus e da comunhão com Cristo Jesus, irmãos. A Bíblia diz, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O diabo quer nos tirar desse patamar e nos levar a viver sem Deus no mundo novamente. Esse é o objetivo. E quando uma pessoa começa a ceder aos ataques do diabo, ele começa a duvidar do amor de Deus, duvidar que Deus responde suas orações, duvidar do que está escrito na Bíblia, ele começa a sentir-se abandonado por Deus, ele começa a se sentir confuso em relação à sua fé em Cristo, e ele começa, na prática, a se afastar das coisas do Senhor. Esse é o objetivo da cilada do diabo. Quarto lugar, irmãos. Vestir toda a armadura de Deus. De que maneira podemos estar preparados para a grande batalha? Vestir toda a armadura de Deus. Antes de mudar de slide, quero ensinar para vocês, de uma forma mais prática, para você decorar as peças da armadura de Deus. Tá certo? Fique em pé um pouquinho aí. Nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Aprender aqui a armadura de Deus. Coloca a mão na cabeça assim. Capacete, fala capacete. Agora a mão no peito assim. Couraça. Agora aqui no... Fecha o cinto. Cinto. E no pé aqui é calçado. Calçado. Fácil ou não? Capacete. Tudo bem. Braço esquerdo, qual que é o braço esquerdo? Esse, né? Braço esquerdo é o escudo. Escudo. E na mão direita a espada. Tudo bem. Então eu vou fazer o gesto e vocês vão falar. Você faz também o gesto e fala, tá bom? Capacete, couraça, cinto, calçado, escudo, espada. Tudo bem, agora vamos aprender na lição espiritual, para não esquecermos, vamos lá. Capacete da salvação. Couraça da justiça. Cinto da verdade. Calçado do evangelho da paz.
Escudo da fé. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Decorou ou não? Eu vou fazer o gesto, vocês vão falar sozinho. Completo agora, tá bom? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. Muito bem, muito bem. Então fica armado aí, que nem um soldado. Vai, com o escudo, espada. Dá uma espadada no diabo. É. Pode sentar. Muito bem. Nós vamos entender agora como que cada parte funciona. Tá bom? Se alguém um dia perguntar, mas o que é a armadura de Deus? Você vai lembrar. Escudo, couraça, cinto, calçado. Escudo não. Capacete. Meus movimentos são friamente calculados. Eu só fiz isso para ver se vocês estavam ligados ou não. Ainda bem que estão, né? Já está. Capacete, couraça, cinto, calçado, escudo, espada. Muito bem. Vamos fazer nesta ordem, tá bom? Coloca para mim, irmão. Primeiro é o capacete da salvação. O capacete, ele protege a mente contra inseguranças e acusações. Como que você usa o capacete da salvação? A ideia aqui é de apropriar-se da justificação pela fé e da salvação pela graça em Cristo Jesus. Na prática, irmãos, como que eu visto o capacete? O capacete veste também, né? Visto o capacete. É conhecendo o evangelho da graça de Deus. Eu até poderia dizer aos irmãos que esse é um acessório, talvez, dos mais essenciais. É um capacete da salvação. Ou seja, não é o capacete que te salva. O capacete te protege da cilada do inimigo, protege a sua mente. Conhecer e viver os fundamentos da fé. Se eu te desse um papel agora, de uma caneta, e pedisse para você escrever os fundamentos da salvação nesse papel, você escreveria? Com uma meia dúzia de versículos? Se eu desse para você definir o que é justificação pela fé, você conseguiria definir? Se eu desse para você assim, defina para mim o que é salvação pela graça, você conseguiria definir? Se eu tivesse uma pergunta e você poderia responder biblicamente, por que nós podemos ter segurança da nossa salvação em Cristo? Se você não sabe responder essas perguntas, muito provavelmente você está sem capacete. É facinho te enganar. É fácil te enganar, porque você não conhece o fundamento. Qual é o conselho que Paulo dá? Conheça, vista, estude mais. Estude mais, aprenda. Aprenda o fundamento da fé. Paulo disse para os Gálatas, vocês estavam indo tão bem, correndo bem, quem os fascinou para se desviar desta verdade? Foram os judaizantes que entraram na igreja da Galácia e começaram a misturar fé com obras. Se você ler o livro de Gálatas, é tão claro a mensagem que ele diz, olha, obras não salvam. O que salva é o fundamento da fé em Jesus. Então, se você não sabe responder a pergunta, provavelmente você está sem capacete. É perigoso isso. É perigoso. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pervertendo o que? A mensagem do Evangelho.
E Jesus disse, olha, se possível for, enganariam até os eleitos. Então, irmãos, capacete da salvação. Segundo, couraça da justiça. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a couraça, ela protege o coração, um órgão vital. Eu creio, irmãos, que a couraça da justiça se refere tanto à justiça recebida por Cristo. Coloca para mim 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21. Tanto quanto se refere também à justiça de Deus na prática no nosso dia a dia. Olha o que diz esse versículo aí, ó, 2 Coríntios 5:21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas olha o que diz em Efésios 4:24. Nós já passamos por esse texto. Efésios 4:24. Se revestir, coloca o 23, por favor. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Ou seja, nossa posição em Cristo, ela nos defende. Mas sem santidade, sem revestir-se do novo homem com as práticas da justiça de Cristo em nós damos brechas para o inimigo atacar a nossa vida. Então, nós somos justiça de Deus em Cristo, mas fomos chamados por Deus para viver uma vida de santidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Como é que eu visto a couraça? Colocando uma vida de santidade em prática no meu dia a dia. Assim o diabo não vai poder nos acusar. O diabo não vai poder nos atacar. Isso vai guardar nosso coração. E se pecarmos, pastor, o que fazemos? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecou, confesse. Se tem um mau hábito, abandone o mau hábito. Se está cometendo um pecado, peça misericórdia para Deus, confesse esse pecado, abandone esse pecado e saia da mira do diabo em nome de Jesus. Terceiro, cinto da verdade. Esse cinto, na roupa lá do soldado romano, eles colocavam todas as peças, depois eles amarravam tudo com cinto. Esse cinto ele colocava tudo no lugar. Então, o cinto ele sustentava toda a armadura e dava firmeza e mobilidade para o soldado. A verdade, irmãos, aqui é muito simples. É algo muito simples. Como que eu coloco o cinto da verdade? É viver com sinceridade, com integridade, sem máscaras. Coloca para mim João 8,44, por favor. João 8,44. Cinto da verdade. Vocês são do diabo. Pesado, hein? Quem que está falando aqui? Quem que está falando aqui? Quem que está falando essas palavras? É Jesus. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio, o quê? Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e é pai da mentira. Sem dúvida nenhuma, o maior combustível para o diabo trabalhar é a mentira. É mentira. Então, o que é usar o cinto da verdade? Não é apenas se apegar à verdade revelada de Deus, mas é também viver uma vida de verdade, uma vida
de integridade, de sinceridade, sem máscaras. Porque o diabo, se você vive uma vida dupla, como diz lá em Tiago, né? Uma vida dupla, o diabo com certeza vai usar isso e vai atacar e vai te enganar. Outro, sandália do evangelho da paz. Ele diz, calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Sandália do soldado romano era um calçado bem amarrado no pé, com cravos embaixo, para dar firmeza. O soldado só estava pronto para a batalha depois que ele calçasse as sandálias. Isso dava a ideia de que ele estava preparado para a batalha. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, e Deus falou, olha, vocês têm que estar preparados para sair. A hora que der o sinal para ir, vocês têm que estar preparados para sair. Mala na mão, e o que mais que ele falou lá? Calçado nos pés. Calçado nos pés. Então, a ideia aqui, irmãos, da sandália do Evangelho da Paz, é estar sempre preparado para anunciar o Evangelho que traz paz e reconciliação. O soldado romano era aquele que ia para invadir o terreno do inimigo e fazer escravos. O cristão, o servo de Jesus, é um exército diferente, irmãos, que ele não vai para fazer escravo, ele vai para libertar os escravos, amém? Ele vai para poder anunciar a paz aos que estão longe, a paz aos que estão perto, anunciar a paz, a reconciliação com Deus. E se queremos vencer as ciladas do inimigo, temos que estar preparados a todo momento para anunciar o evangelho da paz. O evangelho da paz. E outra coisa importante aqui, ter na nossa mente que o que a pessoa precisa não é de filosofia. O que a pessoa precisa, e unicamente, tão somente, ela precisa de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Então, se nós estivermos preparados nessa convicção, nós vamos ir e anunciar a paz em Cristo Jesus, a reconciliação com Deus por meio do Evangelho da paz. Isso é estar preparado. Depois ele diz o escudo da fé. O escudo romano era grande, cobria todo o corpo. E os dardos inflamados é que eles tinham o hábito de colocar flechas com um certo combustível na ponta, tacava fogo e jogava essa flecha incendiária. O escudo romano ele era feito de couro curtido. E o couro não pega fogo, não propaga fogo. Então, ele apagava, ele inutilizava. Os romanos conseguiram grande avanço na estratégia de guerra com esses escudos que apagavam os dardos inflamados do inimigo. Então, Paulo usa essa figura também para dizer aqui que o diabo vai lançar contra nós os seus dardos inflamados, mentiras, acusações, pensamentos de blasfêmias, pensamentos de dúvida, desejos pecaminosos, desânimo espiritual. Ele vai jogar isso na nossa mente o tempo todo, mas a fé em Jesus é como aquele escudo que apaga esses dardos inflamados. Então, levante o seu escudo da fé. Se você, de repente, for atacado na sua mente com uma dessas coisas, um pensamento pecaminoso, você vai lembrar dardo inflamado. Um pensamento de desânimo. Uma dúvida. O que você vai fazer? Fé. Eu preciso fortalecer a minha fé. Provavelmente lendo a Bíblia. Provavelmente se apropriando das promessas de Deus, crendo naquilo que Ele nos ensinou. Amém, irmãos? E por fim, a espada do Espírito, que já é definida aqui, a palavra de Deus. É o único elemento da armadura que é uma arma de ofensiva. Jesus, quando estava no deserto, ele disse para o diabo:
Está escrito, soube usar a palavra de Deus contra as ciladas do diabo. Portanto, irmãos, como é que nós nos apropriamos e usamos a espada do Espírito? Conhecendo a palavra de Deus e usando ela contra os ataques do diabo. Está escrito. Está escrito. Então, é assim que devemos usar a armadura de Deus. A palavra de Deus diz que o servo de Deus é aquele que manuseia bem a palavra da verdade, sabe usar ela com sabedoria. E assim ele vai inutilizar as ofensivas do diabo. Agora, uma observação muito importante. A armadura, ela não é para ser vestida quando o dia mau chegar. Amém? Porque se você for esperar para usar armadura quando o dia mau chegar, não vai dar tempo. O motociclista, ele deve usar capacete o tempo todo. Até para ir ali na esquina de moto, tem que pôr capacete. A ideia do motociclista é não usar o capacete. Não é verdade? A ideia do motociclista é não usar o capacete. Mas, se um dia acontecer um acidente, que ele esteja de capacete, porque daí ele vai ser protegido. A armadura é a mesma coisa, irmãos. É nós estarmos o tempo todo com ela. O tempo todo vestido, porque quando, e você não vai saber exatamente de onde vai vir, quando for atacado, você vai estar protegido pela armadura de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós estamos numa guerra. E não precisa, como se diz por aí, né? Não precisa inventar moda, não. A receita está aqui na palavra. A receita é a armadura de Deus. Fala aí. Amém, irmãos. Está aí, ó. Está aí, ó. Se você fizer isso aqui, você vai estar protegido. Vai estar protegido. Não vai... E ó, vamos pegar aqui, só para terminar, o versículo que ele diz aqui, ó. Versículo que ele diz aqui, ó. 13. Para terminar, para encerrar. 13. Coloca aí para mim. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Depois de ter vestido a armadura, enfrentado a batalha, enfrentado o diabo, depois de ter feito tudo isso, você vai permanecer inabalável no mesmo lugar, não mudou de lugar, na sua posição em Cristo Jesus. Tem segredo não, irmãos. Inventa moda não. Está aí a receita. Armadura de Deus para vencer o diabo. Vamos orar, irmãos. Faço um apelo para você. Faço um apelo para você. Se você tem se sentido vulnerável, se você tem se sentido atacado, desânimo, dúvida, outras coisas, põe no teu coração de usar essa armadura. Hoje é dia de você decidir. Não é uma questão de se você quer ou não enfrentar a guerra, não é isso. Não é uma questão se você está afim de enfrentar essa guerra. Não, a questão é você estar nela. E com as suas próprias forças você não vai vencer. Use a armadura de Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor
nos deu esta palavra tão simples para nós podermos se vestir e usar esta armadura contra as ciladas do diabo. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais e nos dar condições de entendermos e nos fortalecermos, sermos responsáveis, ó Pai, diante disso que ouvimos e podermos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ó Pai, se houver alguém aqui que está sendo atacado, que está sendo, ó Deus, enganado, que está, ó Deus, já correndo perigo de enfraquecer na fé e se afastar do Senhor. Ó Pai, essa pessoa precisa urgentemente se vestir da armadura do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e ajude essa pessoa. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.